Fala galera do desenho, neste canal eu ensino você a faturar R$ 3.000 fazendo desenhos realistas. Pessoal, meu nome é Fabiano e no tema da aula de hoje vai ser qual a melhor técnica de esboço para faturar R$ 3.000 com desenhos realistas. O esboço outline ou esboço à mão livre? Então galera, vamos falar sobre esse assunto. A primeira coisa que é mais importante a gente entender qual que é a importância do esboço. Galera, se você não tiver uma técnica de esboço, você não vai faturar com desenho realista. Exatamente. Pessoal, o que é esboço então? O esboço é a fase inicial do seu desenho. Assim como na construção você tem que fazer um alicerce para poder começar essa obra, a mesma coisa é no desenho realista. Desenho realista sem esboço não é desenho realista. É a parte inicial ali. Então, se você vai começar uma construção, você tem que ir lá no terreno, marcar ponto por ponto, fazer a demarcação da onde que vai ser a sala, onde que vai ser a cozinha, todos os lugares ali, ó, repartidos com medidas exatas. Após essa parte demarcada no terreno, que você vai começar a levantar as paredes. Então, o desenho, o esboço é aqueles traços iniciais, é o contorno do rosto, é o contorno de uma sobrancelha, é o traço da boca. Você vai estar demarcando ali, é como se o papel seu fosse o terreno. E as linhas ali, ó, o contorno de cada cômodo seria o contorno desse rosto. Depois que você fizer essa parte, que aí o subir as paredes seria a analogia que eu posso fazer do sombreamento, a hora que você começa a dar o acabamento no seu desenho. Então, tem que ter uma técnica de esboço. E para isso, nessa aula de hoje, eu trouxe duas técnicas. A primeira é o esboço à mão livre. Galera, esse esboço todos os desenhistas já fizeram uma vez ou outra na vida. Geralmente é no início, quando você está começando a fazer desenhos realistas, o primeiro instinto que você tem é o quê? Olhar a referência e desenhar, correto? Eu comecei dessa forma e a maioria dos desenhistas começou assim. Porém, à medida que a gente vai profissionalizando, vai ficando melhor ainda no desenho, você entende que tem outras técnicas para poder facilitar. E é justamente a próxima técnica que eu vou trazer para você. Mas, qual que é o problema do desenho do à mão livre? Galera, primeiro, o à mão livre, você vai demorar um pouco mais para poder terminar essa parte inicial do desenho e ele tem uma chance de você estar trazendo erros de proporção. Sabe quando você termina o seu desenho, você bate o olho lá, você fala, nossa, esse olho ficou torto, essa boca ficou torta. Então, é justamente esses pontos que não pode ter no seu desenho realista se você quer faturar. Porque as pessoas vão querer o desenhista que não comete esses erros, correto? E se você não comete esses erros, você pode cobrar mais pelo seu trabalho. Porque o seu trabalho vai ser diferenciado. As pessoas vão bater o olho e vai falar, esse cara não erra, o desenho dele parece até uma foto, eu quero é isso. Então, a partir desse momento, seu desenho passa a ser diferenciado. E você vai conseguir tornar o seu desenho diferente, sem esses erros de proporção, exatamente usando a técnica outline. Professor, que é isso? Eu nunca ouvi falar nessa técnica outline. Essa técnica outline eu trago para vocês, que é a que eu uso nos meus desenhos. Tá vendo? Esses dois quadros aqui tem a técnica outline. E ela consiste em que eu tenho a minha folha de desenho, eu vou fatiar ela em várias partes com a mesma proporção. E qual que é a medida mais proporcional que a gente tem numa forma geométrica? É justamente o quadrado, correto? Se eu pegar o quadrado, eu sei que a lateral dele tem a mesma medida da base. Então, eu vou pegar a minha referência e vou dividi-la em várias partezinhas iguais. E para isso eu vou utilizar
as linhas, por isso fala outline, é justamente essas linhas. Então, eu vou fatiar a minha referência em linhas horizontais e linhas verticais. Na hora que eu faço esse cruzamento de linhas, eu vou ter uma malha quadriculada em cima da minha referência. Mas, professor, por qual motivo você vai colocar esse monte de linha em cima da sua referência? Raciocina comigo, pega esse macete do professor. Observa esse desenho aqui, ó. Ele é um formato retangular. Ele tem 30 centímetros por 42. Olha para você ver a área que eu tenho para poder acertar esse traço. Agora, se eu pegar essa mesma folha e eu vier dividindo ela em, por exemplo, várias linhas ali de 10 em 10 centímetros, e se eu diminuir menos, 5 e 5 centímetros, quanto mais eu diminuir, menor vai ficar essa área de concentração para eu poder acertar o traço. E é esse o segredo para você conseguir fazer desenhos tão proporcionais e sem erros de proporção. Correto, galera? Esse é o segredo. Você tem que ter uma técnica de esboço se quiser ganhar dinheiro com o seu desenho. Então, eu coloquei aqui, ó, quais que são as vantagens. Então, coloquei aí, ó, esboço outline. É um esboço que você vai fazer com mais rapidez. Então, o desenhista que quer ganhar dinheiro, ele precisa desenhar mais rápido, porque quanto mais desenhos ele fizer, mais ele fatura. Se eu em uma semana consigo fazer um desenho, se eu fizer 3 nessa mesma semana, olha para você ver, eu tenho um potencial de alavancar muito maior. Então, eu tenho que ter uma técnica de esboço se eu quiser faturar mais. E qual que é a técnica de esboço? É a outline. Galera, é uma pergunta que surge, né? Eu já tive alunos perguntando ao professor qual que é o jeito certo e qual que é o jeito errado. Galera, o outline é uma técnica muito fácil. Artistas antigamente conhecidos aí do renascentismo, pintores como o Leonardo da Vinci já utilizava essa técnica. Então é uma técnica muito rápida, prática, fácil de fazer. Você vai precisar só de uma régua e um lápis, não tem segredo. Você pode usar ela para poder fazer uma pintura em parede, pinturas em prédios, aqueles prédios enormes, a galera utiliza essa técnica. E você vai precisar apenas quadricular essa referência. E aí o segredo está em fazer medidas exatas. Eu não posso, lá em cima da minha referência, usar um quadrado de 2 por 2 e lá embaixo usar 8 por 8. O segredo é você fazer sempre os quadrados na mesma medida. E quanto mais quadrados você fizer, quanto mais você dividir essa imagem, melhor vai ficar, porque aí você vai diminuindo ainda mais as chances de erro. É como se você pegasse uma foto, quando você tem uma imagem, você vai dando zoom, você não vai vendo quadradinho por quadradinho. Quanto mais você amplia, exatamente no desenho a gente faz isso utilizando a outline. E galera, vou mostrar para vocês a diferença que é um desenho utilizando a outline. Isso daí são desenhos meus quando eu comecei. Dá uma olhada nesse desenho usando a mão livre quando eu comecei e um dos desenhos mais recentes que eu tenho utilizando a outline. A galera vai colocar aqui agora o comparativo. Então, galera, qual técnica que você utiliza? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, beleza? Um forte abraço para você e até a próxima aula.